Boa noite a todos, estamos de volta no Pode Ter Chuvar e hoje nós vamos fazer um reforço em cima daquele que nós já fizemos anteriormente, daquele assunto, né? Que é o menor no reino de Deus. Nós fizemos um vídeo na semana passada, né? Tá no canal, e hoje vamos conversar sobre esse tema tão importante também. Então, a Mardali pode fazer a leitura para nós, Mardali, Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Aí que eu achei que era o 17, Mateus 5, 17 e 20, né? Isso. O cumprimento da lei. Não cuideis que vem destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ok. Eu peguei um negócio aqui, pastor, mas vou deixar primeiro o senhor fazer a sua apresentação aí, falar, né, sobre esse tema, para a gente ver se as nossas ideias vão bater aqui. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Bom, se a gente pegar esse texto aqui que a irmã leu, o Senhor Yeshua, ele traz uma instrução muito importante. Se nós pegarmos a partir do versículo 17, de Mateus 5, né, como a irmã muito bem explicou, Yeshua está dizendo que totalmente o contrário das mensagens que nós temos escutado com relação ao entendimento de graça, de que graça seria eu não ter nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação em relação ao reino. Eu simplesmente não faço nada. A salvação é de graça, né? Basicamente isso. É o que nós temos entendido de algumas mensagens que nós temos escutado. Dentro disso, eu sempre vou falar isso porque me espanta, né, ver pessoas reverendos, pessoas com tamanha notoriedade, falar contra a lei de Deus. E eu vi, o ano passado, um reverendo muito importante de uma denominação calvinista dizer que você não precisa fazer nada, você não tem que fazer nada, porque nada que você fizer será agradável a Deus. Você não pode fazer nada para agradar a Deus, portanto, você precisa somente crer que o amor de Deus é suficiente. Então, você não precisa cumprir a lei. Aí, mês passado, eu vi uma mensagem novamente dele, e eu assisto, irmãos, assisto mensagens com um olhar crítico mesmo. Aprendo com muitos deles, muitos mesmo. Né? Eu acho que nós temos que ter isso de ter o ouvido, né, aberto para ouvir. Só que o filtro tem que ser a palavra de Deus. O filtro tem que ser a palavra de Deus. E eu vi esse mesmo reverendo dizendo, explicando o que é graça do ponto de vista dele. O ponto de vista dele de graça é que Deus, na sua soberania, ele viu a humanidade caminhando para a perdição, para a condenação, e ele, na sua soberania, ele pegou uma parte de nós, né, seres humanos, que estávamos indo para a perdição, e pela soberania dele, sem nenhuma contrapartida nossa, ele escolheu alguns para ser salvos. E o restante vai tudo para o inferno.
entende? Assim, sem... É soberania de Deus. Você não precisa fazer nada, é soberania de Deus. Deus vai salvar, independente do que essas pessoas fizerem, Deus vai salvar. E o restante, independente do que fizerem, não são escolhidos, então não serão salvos. Né? Essa é a visão de graça dele. Né? Eu só não sei em que isso se equipara à justiça. Por quê? Porque se nós olharmos a própria construção da nossa fé, desde da Torá, né, que, diga-se de passagem, agora está sendo combatida também, né, tem um grupo aí de ateus muito inteligentes, por sinal, falando que nada existiu, que Moisés não existiu, Noé não existiu, Abraão não existiu, Davi não existiu, Salomão, ninguém existiu, né? Tudo isso é invenção de governo para manter o poder sobre o povo, né? Então, assim, uma certa forma de coagir o povo a obedecê-los. Né? Isso aí, para nós, é tão esdrúxulo ouvir isso, porque se você analisar a Torá, só a letra que ela foi escrita, o Robson estava dando uma aula sobre isso na última mensagem que ele trouxe, falando lá, né, de nomes, e cada palavra fala. Cada palavra fala, e além disso, né, você pega dentro daqueles 5 livros, só olhando as letras, elas falam com você. Você pega de tantas em tantas letras, tem uma palavra falando com você. Então, ali não existe computador hoje capaz de escrever a Torá como ela foi escrita. Né? Então, assim, para mim, cientificamente é comprovado que aquilo é uma obra, a Torá é uma obra de uma inteligência muito grande que não é humana. Né? Então, ela tem que ser do eterno. Tá bom? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, mas para ver como que nós temos que nos atentar, principalmente nesses últimos dias, que agora está se questionando, né, assim como se levantou tantas pessoas falando da palavra de Deus, se levantaram também os ateus agora querendo provar que Deus não existe. Né? E aí cabe a nós, né, ouvirmos, aprendermos com eles também, estudar, para poder mostrar para as pessoas que querem, porque tem muita gente que é ateu, mas ele é sincero. E ele realmente busca e acaba encontrando o Senhor ali, né? Então, ok. Mas tem muitos que estudam somente para afirmar a sua fé de que não existe, né? Então, assim, outros ficam arrumando desculpas para poder confirmar o seu próprio anseio e não para buscar a verdade. O ideal seria isso, fazer para buscar a verdade. Esses dias eu vi um rabino, né? Falando, olha, vamos só analisar a palavra aqui. Verdade, nós vamos aqui só analisar, não vamos ser tendenciosos em nada. Ele começou explicando, já estabelecendo a premissa. Estabeleceu a premissa, então ele já voltou para o que ele acha, né? Ele tem que fundamentar contra Yeshua. Então, assim, e fica notório, quando as pessoas estão forçando, fazendo isso, fica notório. Mas é bom que nós estudemos, nós conheçamos isso e estudemos para isso. Agora, veja bem, então, desde o princípio, o Eterno, ele criou uma forma de nós nos aproximarmos dele. Desde o princípio. Desde lá da Torá, passou pelos profetas e tudo mais. E ali, em Atos, em Mateus 5, Yeshua vem dizer assim, ó, tudo aquilo que foi feito no passado, todo aquele alicerce, toda aquela base, é a base, ele é o fundamento. Eu não vim estourar a base, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. É como se a Torá fosse o alicerce para você construir em cima. Como que você faz o alicerce e depois você tira ele para colocar os blocos? Entende? Então Yeshua fala assim, eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Aí certa vez eu vi um irmão dizer assim, aí, tá vendo? Ele cumpriu, então se ele cumpriu, eu não preciso cumprir. Só que aí a continuidade fala isso, até que os céus e a terra passem. Então, enquanto tiver céu e terra, a lei continua valendo. Nem um tio ou um jota da lei jamais passará. E depois,
O versículo 19, ele entra nisso. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, será chamado grande, não é o maior, né? Os cumprir e ensinar será chamado grande. Porque o maior é o eterno. Muito bem, irmãos. Aqui tem mais um problema. Por quê? Porque por causa do dualismo criado pela filosofia, né, de Deus bom, Deus mau, bem e mal, são coisas antagônicas, portanto, Deus é sempre bom, ele não pode ter criado o mal foi invenção de outro ser, né? Tem um outro ser que é o Deus mau, né? Que seria o adversário, né? E Deus é só bom. Deus é só bom, ele é sempre bom, mas ele criou tudo. Ele é tão bom que ele te deu a possibilidade de desobedecer, né? Então, isso é bom. Né? Ele te deu livre-arbítrio, tá? E o livre-arbítrio é você escolher se você quer escolher o bem ou o outro lado, o mal. Então, por causa desse dualismo, né, dessa visão, as pessoas criaram a percepção de que existem dois reinos, mas não existe um só. Um é o reino de Deus. Só existe um Deus. Deus não tem inimigo. Deus não tem ninguém que possa ser comparado a ele para confrontá-lo. Ele não tem inimigo. Não existe condição de alguém confrontá-lo. Deus criou tudo. Deus criou até o adversário. Ok? Então, Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mal. Tanto é verdade que, se nós formos olhar lá na experiência de Jó estava lá, vivendo a vidinha dele, tranquila. O adversário foi lá e ele falou com Deus. E Deus permitiu que ele tocasse. Se o adversário fosse rei, se o adversário fosse dono dos seus atos, se ele pudesse confrontar Deus, ele não respeitava o limite. Deus falou, faça, mas não me tire a vida. Deus pôs limite, cabresto, e ele teve que aceitar. Ou ele tirou a vida de Jó? Não tirou. Então não tem dois reinos. Deus não tem inimigo. Quem tem inimigo é você. Nós temos inimigo. Ele não. Ele não tem. Nós temos oponente. Ele não tem oponente algum. Então veja bem. Só que aí surge, né, essas pessoas que dizem assim, você não precisa cumprir os mandamentos de Deus. Olha que mensagem estão pregando para você. Uma mensagem contrária à palavra de Deus. Então é uma mensagem anticristã. Ok? Por quê? Como eu disse, esse reverendo, ele falou assim, olha, você pode comer sangue, coma sangue. Nada que você fizer, coma seu chouriço. Nada que você fizer vai agradar a Deus. Ele não está ferindo o Antigo Testamento, a gente sempre fala de Levítico aqui, mas nem vamos falar, né, Levítico aqui 11, mas vamos falar de Atos 15. Novo Testamento, Atos 15, em que os discípulos falam que para os não-judeus que estavam se chegando à fé, que eles se abstivessem de comer sangue, do que é sufocado, né? E esse reverendo disse, não pode comer nada que você fizer vai agradar a Deus. Muito bem. Só que Jesus fala o contrário. E eu prefiro ficar com Jesus, né? Porque Jesus diz assim, lá em Mateus 7, capítulo 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai está escrito na Torá. É lá na Torá que o Senhor diz, faça isso. Fala ao povo que faça assim. A vontade de Deus está expressa ali. Então, Yeshua diz assim, vai
aquele que cumpriu a Torá, aquele que guardou os mandamentos. Enquanto ele faz isso, e depois ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos sinais e maravilhas, expulsamos demônios, curamos doentes, levantamos os mortos, ressuscitamos os mortos. Eles então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que não cumpris a lei, que viveis como se não houvesse lei. Muito bem. Dentro disso, desse entendimento, nós voltamos aqui então para Mateus, capítulo 5. Só tem um reino, ok? Concordamos que só tem um reino. E aí, aqui Mateus fala assim, aquele que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens será chamado menor no reino de Deus. Bom, se só tem um reino, até o próprio adversário, porque o reino de Deus ele não tem parede, não tem limite, ele é todo o universo. Se só tem um reino, até menor do que quem violar os mandamentos e ensinar aos homens será. Eu sempre costumo dizer, né, eu falo isso, e eu vi uma coisa recente agora também, é que eu usei os extremos, né? Eu digo assim, imagina um reino medieval, né, um reino antigo, um reino mesmo dos tempos de Yeshua lá, que era assim também. Então tinha lá o rei, tinha os nobres, tinha o povo e tinha o calabouço. Mas quem é que manda no calabouço? Não é o rei também? Acaso o carcereiro ele tem autoridade para ele governar? O carrasco é ele que governa ou ele segue a ordem do rei? O carcereiro pode ir por conta dele mesmo executar alguém sem o risco de cometer um crime e o rei também colocar ele lá no cárcere, só que agora como preso? Não pode. Quem manda lá é o rei também. Então, calabouço também é rei. É reino. Calabouço também é reino. Então, o menor no reino de Deus é quem está lá. Recentemente eu ouvi, eu não lembro se foi o Robson que falou isso. Se for, se me confirma, Robson. Alguém falou assim, na mesma conotação. Então, tem o rei, tem os nobres e tem o povo dentro dos muros do reino. Por quê? Porque lá nos reinos antigos tinha muro para cercar dos inimigos, não é isso? Tinha os muros. Então o povo estava ali, vivendo dentro dos muros. O menor vivia fora dos muros. Então quando alguém vinha atacar, ele estava mais vulnerável, o menor no reino. Ok? Bom, eu acho que quem está no calabouço ainda é menor do que esse. Está numa situação pior ainda, porque esse pelo menos lá tem uma relativa liberdade. Só observação, pastor? Pode falar, Robson. Um exemplo disso são os dois leprosos, quando... Sim. Né, os dois leprosos lá que avisaram a cidade de que os inimigos fugiram. Eu esqueci do... O rei da Síria lá, né? Eliseu, né? Isso. Um bom exemplo, um bom exemplo. Eles estavam do lado de fora, não podiam entrar, que é uma situação... Que situação desagradável, leproso. Eles não podiam entrar na cidade, estava fora, fora dos muros. Eles foram lá no arraial, eu não lembro, acho que da Síria, né? Aquele rei que falou que eu vou dormir, né? Eu não tenho força para atacar, senhor, eu vou dormir. Né? Eu não lembro qual foi o rei agora. Você lembrou aí, acabei não lembrando, mas a gente pode ver, se você quiser olhar aí para falar depois, tá? Então, assim, eles estavam lá, sitiados pelo rei da Síria e a coligação deles lá, de repente, o Senhor mandou uma confusão no meio deles, eles se mataram entre eles lá, os leprosos foram lá, viram, saquearam alguma coisa, saquearam não, porque é despojo, né, despojo, saquear é roubar. E não foi o caso deles, estava todo mundo morto lá, despojo de guerra. E aí, eles vêm para a cidade e falam, pode sair, o povo morrendo de fome lá dentro, pode sair, porque o arraial lá morreu todo mundo, vamos só colher.
colheu o despojo de guerra de uma guerra que eles não batalharam, foi o Eterno que batalhou por eles. Né? Então, veja bem. Então, aqueles dois estavam do lado de fora. Eles são um exemplo de os menores no reino. Entende? Mas esses ainda estão bem, porque não estão no cárcere, né? E o que está no cárcere ele é menor ainda que esse, tem menos ainda. Então, veja, irmãos, que o menor no reino de Deus, às vezes, e por que é importante nós pensarmos nisso? Porque antigamente, eu dizia assim, Senhor, eu tinha, acho que 16 anos, quando eu orei assim. Eu falei assim, Senhor, que eu seja o servo do teu mais humilde servo, né? O menor no reino de Deus, o tapete dele, mas que eu seja salvo, Senhor. Eu orava assim, uma oração sem entendimento, né? Sem discernimento, mas para um garoto de 16 anos, né? Foi a minha oração sincera a Deus. Mas qual que era a minha visão que eu tinha até alguns anos atrás, aí, até uns 15 anos atrás? É que havia dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. Essa era a visão que eu tinha. E aí, depois, quando a gente passa a estudar e passa a conhecer mais, a gente vê que não existe dois reinos, é um reino só. Então, se você é o menor no reino de Deus, é porque você está numa situação muito ruim mesmo. Porque até o adversário, neste contexto, não no contexto de regozijo, de estar na presença de Deus, até o adversário está subordinado a Deus, está dentro do mesmo reino. Entende isso? Então, ser o menor do reino de Deus não é uma coisa boa, não. Tá? Não é uma coisa boa, é uma coisa que nós não queremos ser. E prova disso, que ele está falando disso, é que depois ele fala aqui lá no versículo 20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. Bom, neste caso aqui, não está falando do reino como área. No primeiro momento aqui está falando do reino como estar todos sob a autoridade de Deus, ok? Então até o calabouço é reino. Agora, neste caso aqui, está falando de reino como reinar. Lembra que há um texto que diz que o Eterno nos chamou para reinar com ele, ser reis e sacerdotes? Nesse sentido, tá? De entrar para fazer parte do reino ali, viver no reino, dentro dos muros, pelo menos, ok? Você não vai entrar. Né? Isso não quer dizer que quem está no calabouço ou está fora não está. Deus ele é soberano sobre tudo. Tudo bem? E aí ele vem dizer que a grande questão, né, tem uma mensagem que se pregava numa antiga denominação que eu frequentei, uma visão cristã tradicional, de que a questão é aonde você quer passar a eternidade. Como você quer viver a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Né? Então, de qualquer forma, você vai estar com Deus. A grande questão, que é um pouco diferente da fé naquela época, a grande questão é que se você vai estar usufruindo da bênção, da liberdade, estar na presença de Deus, ou vivendo como alguém que foi criminoso, que não quis participar do reino de Deus reinando com ele. Então, essa que é a questão. Tá? Por isso que ele diz que se a nossa justiça não for maior, ele não chamou que é dos escribas e fariseus. O que os escribas e fariseus aqui representam? Representam o povo escolhido, o povo chamado, o povo de Deus. Representa eles. Ok? Então, o que Yeshua está falando? Ele está dizendo que se nós não tivermos, se nós não fizermos, além daquilo que eles fazem, né, a justiça ser maior não é substituir a justiça que eles tinham, é fazer aquilo que eles faziam e fazer ainda mais. Né? Nós não vamos entrar no reino como eles estavam, sendo sacerdotes e reis. Não é isso que a palavra fala, que o Senhor nos chama para reinar com ele? É nesse sentido de reino agora, aqui na segunda etapa. Está conseguindo compreender o que eu estou falando, Robson? Está ficando compreensível? Se estiver complicado, me interrompam, por favor. Né? Porque eles foram chamados para ser reis e sacerdotes, não é isso?
e nós fomos inseridos, entramos na mesma situação. Tanto é que lá em Isaías 56, o Senhor fala que também no meio dos não-judeus, o Eterno vai escolher alguns para fazer o papel de levitas e vai receber deles os holocaustos. Ok? Isso era no mundo vindouro, na era messiânica. Certo? Então, veja bem, é nesse sentido agora de reino, tá? Não do menor no reino como todo o reino. Então ele diz o quê? Que a nossa justiça tem que exceder, tem que ser maior do que a dos religiosos da época. E aí ele dá o exemplo do que seria ser o maior, né? Por exemplo, aqui no versículo 21, foi dito, não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, quem sem juízo se encolerizar contra seu irmão, ou seja, não é só não matar, você ficou nervoso com ele, já é réu de juízo. Quem disser ao seu irmão, raca, né, tolo, já é réu de sinédrio. E quem disser de louco, é réu de fogo do inferno. Entenderam? Então veja bem, nós estamos caminhando para esse reino. Vou tentar não devagar aqui do assunto, que é ser o menor no reino de Deus. Tá? Precisamos entender que tem duas situações aqui. O reino, como volto a dizer, o criminoso também está no reino, ele só está à margem da lei do rei. Então, o criminoso não deveria, né, ser uma autoridade, tudo bem? Não deveria. Então, o criminoso não é para ser uma autoridade, não é para ser um sacerdote, não é para ser um governador de um grupo lá, um comandante de um grupo, não é para ser. Ele está lá no reino e às vezes ele está até preso, mas é reino também. Só que ele não participa do governo, entende? Ele não participa do reinado, como o Senhor fala de ser reis e sacerdotes, ok? Então, Yeshua, aqui ele está dizendo que nós, quando nós fazemos parte do reino, quando nós vamos exceder a justiça dos escribas e fariseus, então nós vamos entrar no reino nesse contexto de estar com o Senhor ali participando das benesses do reino, e não lá no calabouço ou fora dos muros do reino. Espera, eu acho que eu devo ter, não sei se enrolou um pouco aí, Robson, mas eu vou por hora encerrar por aqui. Se houver qualquer dúvida, a gente tenta explicar de novo. Vamos lá. Robson, realmente tá muito essa posição. Oi? Agora melhorou. Então, é sempre essa questão, que o grande problema é o embaraço que muitas vezes é causado na tradução, né? O que isso quer realmente dizer? Porque a pessoa, ela pensa assim, quer dizer que se eu quebrar a lei, eu vou ser salvo, mas vou ser o menor. Então, eu vou aproveitar o melhor desse mundo e vou ter o mínimo na salvação, mas pelo menos vou estar salvo. Então, a ideia inicial é essa, né? Mas, na verdade, é o que o senhor disse, né? Vai ser a questão de ser o menor na, na questão da condenação, né? De ser do pior, né? No menor, no mais baixo grau da sociedade. Quem que é? Seriam os marginais, é que hoje está meio esquisita a coisa, né? Mas seriam os marginais, num país decente, num país justo, onde tem um juiz justo, e aí ali no reino de Deus não há corrupção, o menor vai estar no lugar dele. E é essa a grande questão. E a gente tem visto o quê? A gente tem visto as pessoas ensinarem de forma errada, né? E isso tem acontecido muito. Inclusive, eu estou lendo a patrística, né? E como já disse, e a gente realmente vê coisas absurdas acontecendo ali. A gente vê realmente que, por exemplo, a gente tem ali uma situação em que os caras chegam a falar, né, um dos pais da igreja, não vou lembrar de cabeça quem é agora, ele fala que guardar os mandamentos, que celebrar as festas de Deus é uma coisa absurda, de uma coisa de ignorante. Mas pera um pouquinho,
é como que alguém que diz que conhece a Deus pode chamar alguma coisa que Deus fez de algo ignorante? Os sacrifícios, falar que os sacrifícios que Deus determinou era algo ignorante, vamos supor, não lembro se é bem nesse termo que fala. Então, a pessoa olha, peraí um pouquinho, se Deus criou, ele criou por um motivo, e se Deus tirou, aquilo que Deus tirou, que é o sacrifício de animais, isso foi tirado, isso acho que todo mundo concorda. Ele não existe, ele foi realmente anulado, esse foi. Mas não foi simplesmente anulado pela caneta lá, porque eu quero, né? Não, não. Ele foi cumprido através de Yeshua, e Yeshua substituiu o sacrifício, então houve um processo. Então, e o fato de haver esse processo não me dá direito de simplesmente chegar lá do outro lado, né? E falar, não, foi algo mal feito. Não, foi Deus que fez. Então tem que ter um temor. É essa que é a questão. Tem que haver um temor. E aí, pastor, o senhor falando sobre essa questão dos leprosos, eu estava olhando aqui e não é mencionado o nome do rei. O rei também não devia ser grande coisa, pelo jeito, aqui. Na época era o rei de Samaria, mas ele não é citado o nome dele. Fala do rei, o rei, o rei, o rei, mas o nome dele não é lembrado. E por que Samaria entrou na fome? Muito provavelmente começa pelo rei, começa pela autoridade, né? Começa ali de cima. Provavelmente ele é, talvez, não sei, provavelmente, talvez, o povo, porque a gente tem história na Bíblia, quando o povo segue a Deus, o povo seguia também. É igual nas histórias dos messias que surgiram, né? Os messias, entre aspas, né? Não vou dizer os messias, mas aqueles que vieram para Gideão, Jefté, e outros que me foge o nome agora da cabeça. Eram homens que, quando eles libertavam Israel da escravidão, enfim, do que estavam passando, o povo ficava grato a eles e seguia a Deus até esse camarada morrer. Quando ele morria, todo mundo se pervertia de novo. Então, realmente, a gente tem essa questão. Aí o senhor falou de estar do lado de fora, né? Fora da cidade. Veja só, a cidade é o lugar para proteger a pessoa. E o leproso tinha que ficar fora desprotegido. Isso quer dizer alguma coisa. Isso realmente quer dizer alguma coisa. E aí, só para concluir essa questão da patrística, eu tenho visto ali, tem um camarada ali que, inclusive, eu achei muito interessante, que Policarpo, né? Polícrates, o Policarpo agora, minha cabeça, eu leio assim, mas eu vou anotando, de cabeça eu não tinha preparado para isso. Mas ele até contradiz ele, por quê? Ele começa a falar que o bispo, né? Ele traz ali que o bispo deve ser reverenciado. As pessoas têm que respeitar o bispo. Quem respeita o bispo, Deus o respeita. Um negócio mais ou menos absurdo assim. E tudo jogando para o bispo. Então, toda a obra de um desses pais da igreja, eu quero fazer vídeo sobre isso, por isso eu estou anotando, mais para frente trazer, se Deus permitir. Mas esses homens, muitos deles passam o tempo todo trabalhando para o governo. Os caras estão trabalhando para o governo, de uma certa forma. Eles estão trabalhando, ou pelo menos para o poder, né? Que ainda o governo não estava muito alinhado com eles ali, mas trabalhando para o poder. O bispo, o bispo, o bispo, o bispo. Quando chega Polícrates, né, que escreveu a carta contra a determinação de Pessa, da mudança de Pessa, ele nem toca no assunto. E, inclusive, quem fez a apresentação desse documento, né, da pastrística, fala, olha, ele nem toca no nome do bispo. Será que não tinha bispo? Eles ainda deixam essa pergunta no ar. Mas por quê? Porque quando ele vem falando que as pessoas devem temer a Deus, que as pessoas devem respeitar a Deus. Então a gente vê que foi de uma forma sutil que ele veio trazer ali um pouco de lucidez. Mas, na verdade, era um homem contra centenas de pessoas que iriam trabalhar para tirar a lei de Deus do coração dos homens. E, infelizmente, é isso que tem ocorrido. Agora, o que resta, pastor, que eu creio, as pessoas têm que saber
o que elas querem de fato, de verdade. Porque tem muita gente que ela pede para ser enganada. É a pessoa que ela quer comprar um negócio, aí a pessoa fala, olha, esse negócio o vendedor fala, olha, vou te contar uma coisa, não compre esse negócio não, que não presta, tá todo mundo reclamando. Aí o cara fala, obrigado por ter me avisado. Aí ele vai embora, mas ele fala, puxa, mas eu queria comprar. Aí ele vai em outra loja. Aí acha um vendedor, o vendedor fala, não, isso aqui é excelente. Ela fala, era tudo que eu precisava de ouvir. Aí ele vai lá e compra. Vai ser um terror, mas ele ouviu o que ele queria ouvir. Eu acho que acontece isso no meio religioso também, no meio cristão, no meio dos que buscam a Deus. Muitas pessoas, elas querem, aliás, isso é bíblico, né? Os homens escolhem os líderes para si. Eles escolhem aqueles que vão falar o que eles querem ouvir. E isso não é temor a Deus. Né? Só o fato de ser colocado aí como menor já não deveria gerar uma esperança no pecador, de falar, que legal, eu vou ser salvo então, vou fazer o que eu quero. Não, pera um pouquinho, se eu quero a Deus e eu não quero estar mais próximo de Deus, é porque eu não sou digno. Eu não, a pessoa ela não tem a dignidade de querer estar diante de Deus, ela só pensa em se salvar. E esse pensamento de se salvar, às vezes, acaba acarretando outros problemas. É como a pessoa, às vezes, que ela trabalha, isso eu ouvi falar isso muitas vezes, de verdade, né? Às vezes a pessoa trabalha, mas para ganhar dinheiro. Ela faz o trabalho dela para ganhar dinheiro, ela tem o horário dela, ela faz para ganhar dinheiro, ela faz o que tem que ser feito, e acabou. E muitas das vezes a pessoa não prospera, ela não gosta do que ela faz mal feito, mas ela trabalha para ganhar dinheiro. Quando, na verdade, uma pessoa que vai fazer o mesmo trabalho, mas ela faz pelo bem, para que o trabalho dela seja abençoe outras pessoas, essa pessoa tende a ser abençoada por Deus e de prosperar, porque ela ama o que ela faz bem para o próximo, e o dinheiro é uma consequência, simplesmente vai acontecer, porque Deus é fiel. Amém? Então, o que eu tinha para dizer é mais ou menos isso, não tem muito mais para falar, não. O senhor quer acrescentar alguma coisa, pastor? Ou alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, sugerir, estamos abertos. Robson, só vou fazer uma colocação com relação a essa questão que você falou, né, de pastores, as pessoas acumulam sábios segundo as suas próprias concupiscências, né? E aí até a gente compreende a questão do ser humano, né? Ele quer alguém que fale aquilo que ele quer ouvir. Se ele falar alguma coisa que vá contra aquilo que a pessoa pensa, a pessoa se ofende. Eu vi uma fala uma vez de um rabino que disse que a Torá é como um espelho, que ela mostra você. Então veja bem, você vai olhar para a Torá e ela só que é um espelho fiel. Ela fala assim, ó, não mente, você mentiu, ela está apontando o teu erro. Não furta, você está furtando, ela está apontando o teu erro. Né? É como se eu fosse diante de um espelho, né? E fosse aqui quando eu tinha cabelo, né? Todo bagunçado o cabelo, do jeito que agora tem aqui uns heróis da resistência aqui, né? Mas, enfim, e eu tô vendo que tá bagunçado e eu não me preocupo em consertar. Entende? Eu tô vendo que eu tô desalinhado, eu não me preocupo em arrumar. Eu tô vendo que eu tô com uma roupa rasgada, eu não me preocupo em trocar. A Torá é isso. Ó, tua roupa tá rasgada, teu cabelo não tá penteado, tua barba não tá alinhada, né? Você tá com uma fisionomia abatida. E aí você vai lá e se arruma, se ajeita. A Torá é isso. Ela aponta para o seu erro. Os mínimos, e aí você se preocupa com os mínimos, você não vai conseguir, você não vai fazer os mais graves, né? Essa é a Torá. Mas tem gente que realmente fica tão preocupado só em não como você falou, eu não sei nem se preocupa em salvação, né? Mas vamos lá. Vamos pensar que preocupa em salvação, mas não está preocupado em se aproximar de Deus.
em conhecer a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Eu quero ser amado, eu quero que Deus me ame tanto ao ponto de enviar o filho dele para morrer por mim. Pode ver que as mensagens que mais lota igrejas são mensagens que falam que como você é bom, você é o máximo. Mensagem de autoajuda, você é importante, você é isso, você é aquilo, e traga dinheiro para a igreja. Entende? Essas são as mensagens que entram, que enchem a igreja. Se você pegar e for pegar uma mensagem de salvação, mensagem de salvação é: se conserte. Olha, você está cometendo pecado. Olha, você está fazendo algo que a palavra de Deus diz para não fazer. Olha, você está escandalizando. Então você pregou esse tipo de mensagem, não serve, porque me acusa. Essa mensagem me ofende, me exorta. Eu quero ser exortado. Que negócio é esse de não querer ser exortado? Que negócio é esse? Exortação é para a gente mesmo. É para salvação. É quando você está indo numa estrada, imagina que você está na Castelo Branco na contramão. Aí passa alguém e te exorta, fala: rapaz, vira porque é contramão, você vai bater, vai morrer. Você não sabe. Está de noite, escuro. Você não é para lá ou para cá, né? Não está passando carro nenhum. E vai você a 100 por hora, vem outro a 100 por hora de lá, acabou. Não é? Se alguém passa e te exorta: olha, rapaz, seu caminho que você está indo aí está errado, vai acontecer um acidente, eu quero que me exorte, por favor. Independente de ser pastor, sempre falei para os irmãos, primeira coisa que eu falei, para você mesmo, Robson, quando você chegou lá, se me vê um erro, aponta. Não é isso que eu falo? A gente quer ser exortado, eu quero. E se eu precisar chamar a atenção de alguém, eu vou chamar também. Por quê? Porque eu quero que os irmãos sejam salvos. Mas chamar a atenção não no sentido de ficar te acusando. Por exemplo, nós pregamos a palavra de Deus como ela é. Nós pregamos aí regras alimentares. Se eu ver um dos irmãos comendo algo aí que a gente não come, que a Torá diz que não deve comer, eu não vou lá te chamar a atenção. Por que você está comendo? Não é nesse sentido aí. Eu não vou, eu não tenho nem direito, nem obrigação de fazer isso. Agora, no púlpito, eu tenho que dizer. Eu tenho que falar: olha, comer tal alimento te faz... você está desobedecendo, está fazendo o que agrada a Deus. Não é? Não como aquele pastor fala: coma seu sangue, coma chouriço. Olha aí. Não, as pessoas querem comer, então o cara fala: nada que você fizer vai agradar a Deus, então vai agradar a Deus, então coma. Né? Aí a gente vê aí um rabino falar, rabino, o não judeu não tem problema, ele não é judeu, ele pode comer porco, né? Isaías está lá dizendo que quem comer vai ser exterminado. O povo comer, eu não estou aqui para ir atrás, mas eu não posso ensinar isso. Entende? Eu não posso dizer que não tem problema, porque então o que Deus falou através da boca de Isaías perdeu o valor. E a salvação? Eu estou preocupado em encher a igreja para ganhar contribuição? Para ganhar oferta? Eu prefiro que não oferte. Eu prefiro que não oferte. Se não entende o que é oferta, é melhor não ofertar mesmo. Mas eu tenho que pregar a salvação. É isso, esse é o chamado. O chamado é para pregar a salvação. Então eu tenho que ensinar, eu tenho que dizer, olha lá, acho que é Isaías 65, né, que fala. 65, depois você vê, Robson. As pessoas que se alimentam de porco lá serão exterminadas. 66. Como é que eu vou ensinar que pode? 66, 13. Acho que é 13. 66, 13. Os irmãos que se interessarem, depois olhem aí. Como é que eu vou ensinar que pode? Então, veja, não é obrigação minha fiscalizar. Não é obrigação minha lhe chamar a atenção porque você faz. Mas é obrigação minha ensinar de púlpito e cumprir. Eu não posso fazer. Se eu ensino, eu não posso fazer. Ok? Muito bem. Então, essa é a questão em relação ao povo. Agora, em relação aos líderes, o que acontece? Tem muito líder. Sinceramente, tem líderes que eu não sei se eles creem em Deus. Eu acho que é uma profissão. Sim, tem bastante.
Tanto é que o negócio é só dinheiro, 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 dinheiro. Não é salvação, dinheiro. É dinheiro. Então, a pessoa, se eu não sei, Deus não existe, é igual os saduceus antigamente, né? Não tem vida após a morte, não creio em ressurreição, não creio em anjo, então não importa se eu vou matar o Filho de Deus. Eu vou morrer mesmo. Não é isso? Então, é isso mesmo que eles falaram. Comemos, bebemos, que amanhã morreremos. Vamos curtir a vida aqui e depois nós vamos morrer. Né? Só que a vida vai além. Como eu falei antes, a eternidade com Deus ou sem Deus. A eternidade mais próxima de Deus ou sendo o menor no reino de Deus. Que é ser o menor. Né? Então, muito bem. Agora, esses líderes, muitas vezes, encontram base na própria Bíblia. Você pega lá Hebreus, por exemplo, capítulo 13, versículo 17. Né? Fala assim, obedecei... 17, perdão. Hebreus 13, 17. Né? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ok? Bom, vamos lá. Obedecer em quê? Obedecer naquilo que ele não está errado. Ok? Você tem obrigação também de fiscalizar isso aí, se realmente ser como crente de Bereia, que você vê o que está sendo dito, se não está de acordo com a palavra, você vai lá, pastor, olha, mas a palavra está dizendo assim, tá? Não é isso que o senhor está falando. Né? Então, assim, é uma sujeição, mas sujeição no espírito, né? Confiando ali se a pessoa está fazendo aquilo que realmente agrada ao Eterno. Só que as pessoas pegam isso e colocam como se o pastor é um ungido de Deus. Né? Você não pode levantar contra o ungido de Deus, você não pode falar nada contra o ungido de Deus, porque ele é a autoridade, ele é o suprassumo, e então você não pode se levantar contra o ministério. Tá certo? Se você vai corrigir uma mensagem, você está se levantando contra o ministério. E não é nem questão às vezes, de corrigir, porque às vezes o que você tem é uma dúvida. Não é? Você lê um texto, você entendeu diferente, fala, olha, vamos chegar aqui num consenso, e às vezes o pastor vai olhar e falar, rapaz, sabe que você está certo mesmo, né? Mas não. Só que eles pegam esse texto aqui. Esse texto tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Tem gente que dá trabalho para o ministério. Não tem? Tem gente que causa bastante. Então, é aqui que ele está falando. Né? É nesse ponto. Né? Tem gente que gosta de dar problema. E aí ele fala assim, ó, obedecei, no sentido de que não fica causando. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Né? Deveriam. Função de pastor. Irmão, vocês não têm noção quando eu vejo alguém se afastando como eu sofro. Certo? É preocupar com a vida da pessoa, se ela está entendendo, se ela alguma palavra que você falou fez a pessoa não entender e começa a desvirtuar e tudo mais. Então, isso é coisa que acaba com a gente, ok? Então, nesse sentido aqui que ele está dizendo que ele vela por vossas almas, porque ele vai ter que dar conta, como aqueles que hão de dar conta delas. Vai chegar o dia que o Senhor vai dizer assim, cadê fulano de tal? Você não foi atrás dele? Né? Você tentou falar com ele? Tá entendendo? Você vai ter que dar conta, prestar conta se a pessoa se perder. Então, por isso, né, que é nesse sentido aqui, tenta tornar a vida um pouco mais fácil. Para quê? Para que eles façam com alegria e não gemendo. Entende? Porque às vezes tem situações, irmãos, que o pastor chora por poder cuidar de determinadas situações, porque você vai ali, vai olhando, mas a pessoa, sabe, não caminha junto, às vezes você percebe que não quer entender mesmo. É nesse sentido aí que ele está falando, para que eles não sofram. Mas não é para você criar como se o pastor fosse um Machia, né? Um Messias ungido do Senhor, que você não pode falar nada, você não pode discutir nada com ele, porque ele é a autoridade máxima, não é isso. Não é isso que está dizendo. Eu sempre digo que o pastor
É trabalho e é muito trabalho. Não é pouco, não. Né? Tem que ser servo. O pastor tem que estar pronto para atender as ovelhas, tem que estar pronto para tirar dúvida, tem que estar pronto para ser companheiro, né? Essa é a função de pastor, ok? Mas existem casos, que é isso que o Robson falou aqui, né, em que precisava exaltar o governo, não é isso? Precisava exaltar o governo das pessoas que estavam ali exercendo a função episcopal. Né? Por quê? Até com base em Paulo mesmo. Quantas vezes Paulo teve que firmar o apostolado deles? Por quê? Porque as pessoas combatiam ele ali, né? Muitas vezes ele tinha que ir lá mostrar, olha, acontece assim, assim, assim. Paulo sofreu, então com base eles vão defender, só que Paulo se foi, né? E aí as pessoas ficaram. E as pessoas que ficaram começaram a torcer o ensino de Paulo, falar coisas que ele não disse, né? Então essa que é a questão. Enfim, eu acho que eu consegui falar aí do que eu percebi que você falou, né? Existe um fundamento para isso, né? O pastor ele tem que ser tido em algum grau de estima e respeito, sim. O mesmo respeito que a gente tem que ter pelos irmãos também, né? Mas no sentido de que muitas vezes ele está ali numa situação em que ele se expõe pelos irmãos. É natural, o irmão está com uma dúvida, liga, pastor, tal coisa assim. Aí lá vai o pastor, se ele não souber, vai atrás da resposta. Então, assim, está ali à disposição, certo? E isso faz parte do ministério, e a ovelha tem que procurar pastor mesmo. O que eu disse, tem coisas que eu não posso falar aqui, né? Então a gente não pode trazer assim assuntos como exemplo, mas tem gente que realmente dificulta a vida do pastor. Não estou falando, não é dificuldade nenhuma você tirar dúvida, você perguntar, você está com problema, pedir oração, você está passando por uma dificuldade, pastor, me socorre aqui, isso é obrigação dele, tudo bem? Isso é obrigação. Então, de dificuldade aqui são coisas que realmente eu não posso falar, não deveria ter tocado, né, nesse assunto aí, mas é que como o Robson falou de algumas pessoas que acabam trazendo para si a primazia, né, por ser bispo e tal, e tem que endossar a autoridade deles, aí a gente foi ver aqui que lá, né, em Hebreus, né, no capítulo, qual que é o capítulo? Acho que é 13, né, que eu falei? Até esqueci aqui, versículo 17, Hebreus 17. 13, 17, fala isso, né, que a vida do pastor aí seja aquele que ele não te pastoreie com sofrimento, mas com base nisso, eles pegam o texto, né, tiram do contexto e criam um pretexto para fazer o que eles quiserem. Amém, Robson? Então, é isso aí. A gente tem que buscar o conhecimento de Deus e tudo equilibrado, né? Não pode ser de mais nem de menos, né? Tem que buscar dentro do equilíbrio e dentro de uma sinceridade também, porque a verdade é o que não, a gente não pode dizer o que Deus vê nas pessoas, né? Mas assim, a gente parte do princípio que é a sinceridade, né? Ah, eu quero estudar. Para que você quer estudar? Você quer estudar para ser o bambambam? Bam, bam? Ou você quer estudar para realmente ajudar as pessoas a compreender e como buscar Deus? Né? Ah, eu quero estudar para ser melhor que o fulano. É o motivo errado. Ah, eu quero pregar. O senhor falou de pastores. Eu acredito que tem pastores que eu já falei, eu estava na Metodista ainda fazendo um curso, quando eu ouvi essa conversa que eu fiquei de cabelo em pé, um pouquinho que tinha. Que eu não lembro se foi acho que foi na Metodista. Eu não lembro, mas enfim. O que eles disseram? Olha, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e as pessoas poderiam dar a sua opinião, elas não seriam expostas, né? Então eles entrevistaram um número de pastores lá para saber sobre a crença, como que estava a crença deles em Deus. E quase a metade dos pastores tinham dúvida se realmente Deus existia. Quase a metade. Não tinha certeza. Mas eram pastores de igreja. Não é pastor, é pastores que conduziam o povo. Eles aconselhavam as pessoas, eles davam orientação, eles administravam o rebanho, como se fosse
um grande negócio. Entendeu? É tipo pegar um administrador do grupo do WhatsApp. Ah, pô, você administra tão bem esse WhatsApp, você vai administrar uma igreja agora. São. Não estou dizendo, porque pode ser que o cara que administra ali tenha uma grande capacidade, mas veja só, tem que ter uma ligação. Então, quer dizer, como que alguém que não tem certeza que Deus existe, mas ele dá o conselho, entre aspas, ele dá o conselho certo tecnicamente, mas não tem espírito. Cadê o espírito? Né? Então, realmente tem isso daí sim. E eu vi esses dias aí, depois eu vou passar para o pastor, porque eu não posso falar aqui o que o homem falou, mas o homem o pastor ungindo as pessoas e brincando lá, e ele foi falar uma coisa que eu não sei se ele estava pensando, ou acidentes acontecem, mas ele, coitado, dá dó. Eu não conheço ele, se ele é um pastor sério, deu dó, porque da boca dele saiu uma besteira terrível, terrível, aí ele corrigiu, mas já era tarde demais, por quê? Já vazou para a internet aí o que aquele homem falou dentro da igreja, entendeu? Dentro da igreja, ele falou uma coisa que é absurda. Mas aí ele corrigiu. Mas aí não podemos julgar, né? Eu não conheço. Mas ficou ruim. Ficou ruim. Aí o que a gente pensa? A gente vai logo pensar o pior, né? Esse cara tá aí, mas o coração tá em outro lugar. Não sei. Mas enfim, eu agradeço a participação de todos. E se o Eterno permitir, semana que vem a gente volta aí com outro tema. A semana que vem ou a outra, às vezes não dá para fazer toda semana, mas quando der, Deus permitindo, a gente volta então. E eu agradeço a todos, tenham todos uma boa noite aí. Shalom, shalom. Shalom.